versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Bem, gente, podem tomar essa oração, a Deus. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a pastora, a missionária, Elizabeth, seu esposo, são pessoas que aprendemos a amar, né? Como meu pai fala, que Deus amigo é amigo dele. Ali que vocês têm por eles, Deus abençoe grandemente. Traga a paz do Senhor, meu pastor Alonso, sua esposa. Foi duro, foi difícil escapar, mas escapei. Amém, meus irmãos? Deus abençoe toda a igreja. Quero já bem atrasado, mas parabenizar pelo aniversário. Eu acompanhei lá a surpresa que a igreja fez. Coisa linda, né, irmãos? Só teve um erro. Os irmãos prometeram de não me chamar. Meu pai não é organizado, né, pai? Mas Deus abençoe toda a igreja. Meus irmãos, o tema desta campanha é bênçãos alcançada pela fé. Nós vamos ver aí esse primeiro versículo. Nós vamos ver nesse capítulo 11 de Hebreus, que ele nos dá, né, uma relação aí a respeito, uma galeria aí de heróis da fé. Alguns irmãos aí que batalharam, lutaram. Nós vamos ver no versículo 3 já, vai dizer: pela fé, Enoque, pela fé. No versículo 3, entendemos que os mundos pelas palavras de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. No versículo 5 ele vai nos dizer que pela fé Enoque foi transladado. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Temos vários aí heróis da fé. Verdade, Deus! Creram na palavra do Senhor. Nós vamos ver que Sara também recebeu a virtude de conceber a dar a luz, né, fora da idade. Ali ela já estava em seus 90 anos, e se for ver pela ciência, aos 90 anos é impossível uma mulher, né, dar a luz. Mas para Deus, meus irmãos, aqui, toda criatura não tem limite para o Criador, né, meus irmãos? Deus é todo poderoso. Nós vamos ver então, meus irmãos, aí no versículo também 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó. E no 27 nós vamos ver que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Nós vamos ver que pela fé eles passaram o Mar Vermelho por terra, o que intando os egípcios se afogaram. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, e o que eu quero trazer hoje para os irmãos a palavra do Senhor, é sobre o versículo 30, que vai dizer assim, ó: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Então, meus irmãos, no 33 nós vamos ver que no 32 ele vai dizer assim: o que mais ireis falar-me o tempo contando de Gideões, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, no 33 ele vai dizer, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Meus irmãos, esse é o nosso Deus que nós servimos. Deus, né, pela fé nós vamos ver que esses homens, né, relacionados, essas mulheres relacionadas no texto de Hebreus, aqui na carta, no escritor aos Hebreus, nós vamos ver que esses são os heróis da fé e maravilhas Deus fez na vida desses homens através da sua fé. Nós vamos ver então, meus irmãos, no versículo 30, nós bem sabemos a história de um homem chamado Josué, e nós vamos bem saber que o exército chega e acampa ao redor de Jericó, e os soldados rodearam a cidade por 6 dias, e no 7º
ressoando as trombetas, as muralhas veio ao chão. Meus irmãos, Deus ele é tremendo. Josué ele creu numa palavra do Senhor. Josué ele acreditou, ele teve uma fé em Deus. Imagina, meus irmãos, ali 6 dias rodeando aquela cidade, rodeando aquelas muralhas, grandes muralhas, né, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que são metros de alturas. Nós vamos ver então que no 7º dia, Deus então dá uma ordem. Deus dá uma ordem para aquele povo. E quando aquele povo, os sacerdotes levam a arca junto com eles, sinal que a presença de Deus era com eles. A presença de Deus estava nos acompanhando. Mas a presença de Deus, junto com a fé em acreditar no Senhor, a trombeta soaram. Meus irmãos, aqui que eu quero dizer para os irmãos, que a nossa trombeta de adoração deve também soar ao coração de Deus. E nossa glória, o nosso aleluia, tem também que subir aos ouvidos do Senhor nesta noite. Então, meus irmãos, aqui ele vai, ele escuta a voz de Deus. Nós temos que crer somente nela, que as muralhas de nossas vidas vão cair, as dificuldades das nossas vidas, as lutas de nossas vidas vão cair por intermédio da nossa fé. Josué ele teve uma fé tremenda em Deus. Josué ele seguiu, meus irmãos, a orientação de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, então que o exército agora, após derrubar a muralha, o exército então entra dentro da cidade de Jericó. Eles entrando dentro da cidade de Jericó, então eles pegam o ouro, pegam a prata, tudo para Israel. Então nós vamos ver que a fé, meus irmãos, que derrubou a muralha, é uma fé também que traz as bênçãos do Senhor. E é esse tema, meus irmãos, dessa campanha, a fé que traz as bênçãos do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter o que? Uma fé que derruba muralhas, mas também nós temos que ter uma fé que vai trazer as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Derruba, meus irmãos, as muralhas hoje pela fé, e as bênçãos do Senhor certamente irão sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia vai nos relatar que Josué era um homem de fé, que acreditava em cada palavra liberada da boca de Deus. Josué, ele ouvia a voz de Deus, meus irmãos, e cria. E nós aqui para nossas vidas, quantas vezes Deus nos manda a fazer algo, e muitas das vezes nós deixamos de fazer, meus irmãos, muitas das vezes até por incredulidade, muitas das vezes nós não esperamos, muitas vezes um sinal, né, meus irmãos, mas nós deixamos por falta de fé. Nós dizemos, nós reparamos muitas das vezes que pessoas pedem para Deus o dom da cura, pedem para Deus o dom, Senhor, que o Senhor me dê o dom de cura, que eu possa estender as mãos e por intermédio do nome do Senhor, pessoas sejam curadas. Mas quando, meus irmãos, a glória de Deus inflama e Deus coloca no seu coração para ir até uma pessoa, muitas das vezes as pessoas se retraem, as pessoas não vão, por falta, meus irmãos, desta fé, por falta, meus irmãos, de muitas das vezes não acreditar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas Josué não, meus irmãos. Josué, Deus deu, meus irmãos, uma mensagem para Josué. Deus deu uma missão para Josué, e Josué cumpriu, porque ele cria na voz do Senhor. Meus irmãos, creia na voz dos profetas, creia, meus irmãos, na palavra do Senhor. Deus ele tem bênçãos, meus irmãos, para nossas vidas. Deus ele tem coisas extraordinárias para nossas vidas, mas por intermédio de nossa fé. Meus irmãos, foi capaz ali então Josué de conduzir o povo à conquista dessa cidade, Jericó. Com Josué ele tinha uma fé que derrubava muralhas. Foi ali conhecido muitas das vezes o homem da fé que derruba muralhas. Então, meus irmãos, aprenda isso, escute isso para a sua vida hoje, para as nossas vidas, que nós temos que ter uma fé que derruba as muralhas, porque nós derrubando as muralhas, como eu já disse, a bênção do Senhor vem para as nossas vidas através dessa fé. Mas, meus irmãos, que lições então que nós temos que ter? Eu quero trazer para os irmãos aqui 3 tipos de fé que nós podemos aprender e aplicarmos na nossa vida, para que essas bênçãos do Senhor venham através da fé para nossas vidas. A primeira fé, meus irmãos, é uma fé que obedece a Deus. Nós vamos ver em Josué 1:8, eu vou ler para os irmãos, diz assim: quando Deus chamou Josué para liderar o povo, disse o seguinte: tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
você seja bem sucedido, por onde quer andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Deus está nos dizendo, meus irmãos, seja obediente, seja fiel à minha escritura, não se desvie, meus irmãos, nem para a direita, nem para a esquerda, medita na sua palavra, de dia e de noite, seja obediente à palavra de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele não derrama bênção em quem é desobediente, Ele não derrama bênção, meus irmãos, na vida daquele que se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. A bênção do Senhor, meus irmãos, pela fé, a bênção do Senhor é derramada para aqueles que têm, meus irmãos, a palavra do Senhor de dia e de noite, para aqueles, meus irmãos, que não se desvia do rumo, não se desvia do foco, que é o Calvário, que é o céu, aquele, meus irmãos, que não se desvia para algo, meus irmãos, que não tem nada, que não traz nada de privilégio, que não traz nada de benefício para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã, meus irmãos. Mas ele está dizendo aqui, ó, obedeça a Deus e as bênçãos do Senhor te acompanharão, as bênçãos do Senhor vai te prosperar, a bênção do Senhor, você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Seja obediente, tenha uma fé, meus irmãos, de que obedeça a Deus. Esta fé não pode deixar de estar nas nossas vidas. Ser obediente. Nós vamos ver, meus irmãos, aqui o Heróis da Fé, no capítulo 11, que Abraão ele recebeu a sua honra na terra e recebeu a sua honra no céu. Por qual motivo? Ele é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o pai da fé, mas por qual motivo? Por obediência. Abraão, Deus deu uma ordem: sai da sua terra, ele disse: sai, me dá Isaac, doa. Abraão, meus irmãos, não questionava as ordens de Deus. Abraão, meus irmãos, o profeta falava com ele, a palavra do Senhor falava com ele, ele não questionava, dizendo: por que, Senhor? Ai meu Deus, por que? Abraão, meus irmãos, tinha uma fé em obediência a Deus. Abraão, ele tinha um propósito em servir e agradar ao Senhor em toda a sua vida. Ele obedeceu ao Senhor, meus irmãos. Obedeça a Deus, e como no versículo aqui, Josué 8, os seus caminhos, Deus, ele vai te acompanhar, ele vai te suceder e vai te prosperar em nome de Jesus. A segunda fé, meus irmãos, é uma fé que crê no impossível. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai dizer que ele vai falar a Josué: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. Meus irmãos, nós bem sabemos que, se formos olhar com os olhos humanos, nós vamos ver que, se nós chegássemos diante de umas muralhas daquele tamanho, se Josué não tivesse uma fé que cresce no Senhor, uma fé que cresce no impossível, muitas das vezes ele deixaria de lado aquilo lá e voltava para trás. Ele falaria: é impossível isso aqui cair, é impossível nós entrarmos aqui. É impossível, não tem como. Mas Josué, meus irmãos, ele foi com a harpa da aliança. Ele foi, meus irmãos, com a presença de Deus. Josué estava crendo na palavra do Senhor. Josué, meus irmãos, como eu disse para os irmãos, ele tinha uma fé de obediência. Deus mandou, ele creu na palavra, obedeceu, foi, chegou lá durante as muralhas. Com os olhos humanos, meus irmãos, era impossível aquelas muralhas de Jericó caíssem, a cidade só fosse conquistada. Tudo foi feito, meus irmãos, de acordo com o que Deus havia estabelecido. Meus irmãos, a palavra do Senhor veio para Josué. Ele não correu nem para a direita e nem para a esquerda, como eu já disse, meus irmãos. Ele não foi, meus irmãos, trilhar outros caminhos. Ele não foi: eu vou por aqui porque aqui é mais rápido. Eu não vou por aqui, eu vou por aqui porque deve ter um túnel aqui, eu vou ficar aqui esperando. Eu vou entrar por baixo. Não, meus irmãos. Ele creu, meus irmãos, ele fez como Deus havia dito para ele. Ele creu, meus irmãos, na palavra do Senhor. Ele teve uma fé de obediência. Mas aqui, meus irmãos, o que nós precisamos aprender é que Deus, meus irmãos, é especialista em fazer aquilo que é
se depararmos com algumas lutas nas nossas vidas, porque crente tem luta, meus irmãos. Crente não vive de tudo fácil, tudo tranquilo. A vida do crente é com luta, meus irmãos. Se tiver tudo quietinho, pode ver com alguma coisa, já está. Se tiver tranquilo, pode ver que. Mas a vida do crente, meus irmãos, é isso, é de luta. A vida do crente não é nada fácil. Por quê? Porque é aos pés do Senhor, meus irmãos, que nós vamos ter vitória. E aquilo que é impossível, meus irmãos, nas nossas vidas, Deus há de realizar por intermédio da fé. Creia, meus irmãos, no impossível. Porque às vezes o seu esposo, meus irmãos, que está no vício, você está nos seus olhos, ele nunca irá entrar por aquelas portas. Mas Deus está dizendo para você: tenha uma fé que crê no impossível, que eu realizarei o impossível na sua vida. Ele irá, meus irmãos, entrar na sua casa, trazer o seu esposo, os seus filhos, a esposa, tudo aquilo, meus irmãos, que há nos seus olhos que é impossível, ele há de realizar o impossível nas suas vidas. Tenha esta fé, meus irmãos, de crer no impossível. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, a tribulação que nós se deparamos, muitas das vezes, nos nossos olhos, essa muralha, ela não vai cair por terra. Mas Deus está dizendo, meus irmãos, creia somente no Senhor, porque Ele há de fazer a obra das nossas vidas. Porque Deus, meus irmãos, Ele é especialista. Como eu disse para os irmãos, com aquela porta de emprego, meus irmãos, que muitas das vezes você está tentando, e para você muitas das vezes diz: para mim não dá, não vou mais mandar currículo, não vou fazer mais nada. Deus está dizendo para você: confia, creia, obedeça, tenha esta fé como Josué teve, e eu realizarei a obra da sua vida. Meus irmãos, a terceira fé, eu quero dizer para os irmãos, é uma fé consciente. É a fé que o Espírito Santo quer gerar nos corações dos que o servem a Jesus. E de fato, uma fé que não esmurece com o tempo. É uma fé, meus irmãos, que está lá em Judas, no versículo 3. E eu dou essa fé a todos os santos. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas e trazer uma fé que ao transcorrer da caminhada, no transcorrer das nossas vidas, ao se depararmos com situações terríveis, ao se depararmos muitas das vezes com essas muralhas, que aos nossos olhos é impossível, a nossa fé não venha desmorecer, a nossa fé não venha se decair. Então, meus irmãos, não existe super crente, não existe, meus irmãos, pessoas que muitas das vezes vai se deparar com situações e se sentir muitas das vezes, vamos dizer uma palavra certa, baqueado, uma luta dos irmãos, que muitas das vezes a pessoa vem desanimando, a pessoa vem, eu estava no culto de quarta, quinta, eu estava no sábado, mas muitas das vezes essas lutas, essas muralhas chegam diante delas, e daqui a pouco ela já começa a vir só no domingo, daqui a pouco ela vem só na quarta, não vem no domingo. É esta fé, meus irmãos, consciente que o Espírito Santo de Deus quer colocar nos nossos corações. É uma fé, meus irmãos, que quando você se deparar com essas muralhas, é uma fé que você, quando vir de quarta e domingo, é uma fé que você fala assim: agora eu vou de segunda na oração também, agora eu vou de terça no monte, agora eu vou de quinta na campanha. Deus está dizendo, meus irmãos, uma fé que o Espírito Santo quer produzir em nossas vidas, é uma fé que aproxima nós mais de Deus, é uma fé, meus irmãos, que quando depararmos com essa muralha, nós vamos se achegar a Deus, nós vamos saber o Deus que nós temos crido, nós vamos saber o Deus que nós temos crido, e nós vamos chegar diante de Deus, apresentar a Deus a situação, e Ele realizará o impossível nas nossas vidas. Glória a Deus, Deus, Ele é fiel, meus irmãos, para cumprir aquilo que Ele prometeu
pegando maturidade, as pessoas vão aprendendo, escutando a palavra de Deus. E esse tempo, meus irmãos, é um provador natural da fé e perseverança. Nós temos que, meus irmãos, pôr em prática a perseverança. Não desanimar, meus irmãos, como eu disse para os irmãos, só ter fé. Imagina, meus irmãos, como eu disse para os irmãos, se Josué no quarto dia, eles estão rodeando a cidade, eles se cansam e falam: ó, para mim, já deu isso aqui, vamos parar, vamos juntar as nossas coisas e ir embora, porque nós já estamos cansados, né? O povo muitas das vezes murmurando. Nós vamos ver, não vou entrar nesse detalhe, mas nós vamos ver que dentro existia 4 grupos de pessoas: os que murmuravam, os que glorificavam, os que davam conselho, tinha todo tipo de gente. Mas nós não temos que dar ouvido, irmãos, a esse tipo de coisa. Nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor.